Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos. Sou o evangelista Railson Bezerra, pregador do Evangelho há 16 anos. Fui tocado por Deus para desenvolver a série Jesus está voltando. E hoje nós traremos a nossa aula introdutória de muitas aulas em que nós vamos ter ao longo dos dias. Nessa aula introdutória, nós vamos falar sobre a admiração dos discípulos quando entraram no templo e a profecia de Jesus sobre a destruição do templo que aconteceu logo no ano 70 depois de Cristo. Bom, é isso aí, então vamos estudar. Estamos dando início à nossa série A Volta de Jesus Cristo e hoje nós estamos trazendo a nossa parte introdutória. Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Queridos, Jesus entra no templo juntamente com os discípulos e os discípulos ficam maravilhados, admirados pela estrutura do templo. Esse templo era o templo chamado Templo de Herodes. Nós bem sabemos que este é o terceiro templo. Nós sabemos que o primeiro templo ele foi construído por Salomão, filho de Davi, que era filho de Davi, do rei Davi, com Batseba, da que fora mulher de Urias. Nós bem sabemos que Davi teve um desejo profundo em construir um templo ao Senhor, mas mãos que derramaram sangue não seriam aptas para construir um templo ao Senhor. Então, o que Davi faz? Davi dá as diretrizes ao seu filho Salomão. E Salomão vai construir o templo logo no 4º ano do seu reinado. Um templo bem ornamentado. E eu acho incrível é que quando Salomão faz o seu culto em ação de graças, que ele está lá dentro do templo juntamente com os sacerdotes, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu a casa, de maneira que os sacerdotes não conseguiram se conter em pé. Eles não conseguiram ficar em pé pela glória do Senhor, que foi tamanha dentro daquele templo. Mas com o passar dos anos, o templo foi destruído de maneira que não se encontra mais nada do templo de Salomão em cima da terra. Com o passar dos anos, na época do exílio, quando o povo está voltando do exílio da Babilônia, é construído o segundo templo. Mas falando aqui resumidamente, o segundo templo ele é destruído também. E nos anos 19 antes de Cristo começa a construção do terceiro templo. Herodes começa a construir o terceiro templo, inspirado no primeiro templo, que é o Templo de Salomão. Só que Herodes, ele está construindo o templo não para a glória de Deus, mas para se promover diante dos judeus e diante do seu rei. Este era
o principal objetivo de Herodes. O comentador da Bíblia, King James, ele diz no seu comentário, parte do seu comentário, ele diz: a terceira construção, chamada de Templo de Herodes, começou no ano 19 a.C., mas o seu motivo principal não foi glorificar a Deus, e sim reconciliar os judeus com o seu rei gentil Idumeu. Mesmo assim, o rei teve grande cuidado com a reverência ao templo. Convocou 1000 sacerdotes que foram treinados como pedreiros para conduzir a edificação do santuário e procuraram construir uma cópia do Templo de Salomão em uma área com mais de 144 mil metros quadrados. Ergueu-se uma magnífica estrutura de pedras creme adornada de ouro. O comentador da Bíblia King James, ele diz que havia pedras ali que cercavam o templo, que chegavam até 5 metros, ou seja, que eram 5 metros de comprimento, os tijolos. 5 metros de comprimento, com 60 centímetros de largura, todos os tijolos cremes, cobertos de ouro. E os discípulos estão admirando a estrutura do templo. Jesus sai do templo junto com os discípulos e se direciona ao Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, de lá, a vista era ampla para contemplar a cidade de Jerusalém e contemplar as pessoas que entravam e saíam do templo. Quando Jesus chega lá no Monte das Oliveiras, ele se assenta e ele percebeu lá dentro do templo a admiração dos discípulos e percebeu também no monte, com certeza, eles comentando entre si a estrutura do templo, maravilhados por estar ali, ter entrado no templo, o templo de Herodes, sua construção bem ornamentada, o lado material, né, tudo bem pronto. Queridos, vale lembrar uma coisa. Os discípulos, eles estão admirados, maravilhados pela estrutura do templo. Eles estão como alguém dizendo a Jesus: olha, mestre, você viu o quanto são maravilhosas aquelas construções, as ornamentações? Quem sabe questionando, nós entramos contigo em várias sinagogas, mas nunca teríamos visto algo tão belo como esse templo. Jesus havia entrado em Jerusalém, ou ele entrou em Jerusalém, uma determinada vez, Jesus entrou em Jerusalém chorando, em meio às lágrimas. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, a saber os que creem em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Os judeus não receberam Jesus como Messias, porque eles esperavam um Messias que viesse sobre um alto poder político. Ainda hoje os judeus não convertidos, eles aguardam um Messias que vem sobre um alto poder político. Nós vamos ver isto em aulas futuras. Eu vou trazer isso com mais detalhe para você. Então, Jesus entrou em Jerusalém chorando, não por algo passageiro, mas pelas vidas, pelas almas, pelos judeus que lhe rejeitavam. Jesus está dentro da cidade, os judeus estão na sinagoga aguardando o Messias. Havia na sinagoga uma cadeira que era
ela era de exclusividade para o Messias. Aguardava o Messias. Jesus, quando ele entrou na sinagoga lá em Nazaré, que a Bíblia diz que ele voltou pela virtude do Espírito, quer dizer, pelo poder do Espírito Santo, quando Jesus sai do deserto, da tentação no deserto, quando ele vence a tentação no deserto, ele vai para Galileia, ele faz o seu primeiro milagre em Cafarnaum, em Caná da Galileia, ele realiza o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, ele vai realizando milagres, aí ele vai para Cafarnaum, realiza milagres, e volta para Nazaré. A Bíblia diz que é a cidade onde ele foi criado. Jesus foi criado em Nazaré, ele entra na sinagoga, a Bíblia diz como que de costume. Jesus era acostumado a entrar na sinagoga. Ele passou a sua juventude ali na sinagoga, entrando na sinagoga, quem sabe fazendo leituras, e ele leu o livro do profeta Isaías que diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar as boas novas." Para libertar os cativos, e ele vai falando. Agora perceba que Jesus fala: "O Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim, me ungiu." Quer dizer, Jesus não foi ungido com óleo de essências das plantas, tirado das essências aromáticas das plantas, esse perfume e a extração das plantas. Não, Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Então Jesus entra em Nazaré pelo poder do Espírito, e quando ele lê o que está escrito no livro do profeta Isaías, ele se assenta na cadeira que aguardava o Messias. Então o judeu expulsa Jesus. Eles expulsaram Jesus porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Então Jesus se retira. Agora Jesus está percebendo nos discípulos a admiração deles pela estrutura do templo. Aí Jesus vai e diz assim: "Vedes estas coisas? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada." Jesus está falando para eles que eles estão admirando algo que é passageiro. Jesus está falando que o templo seria destruído. Observe que no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 11, versículo de número 23, vamos lá ver como está escrito. Ezequiel capítulo 11, versículo de número 23, a palavra do Senhor diz assim: "E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade." Ou seja, Jesus é a Shekinah do Pai. Shekinah, a glória do Pai. Então a glória sai do templo e vai para o monte. E de lá Jesus diz para os discípulos: "Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada." Se cumpre-se o ministério de Jesus, Jesus é preso, Jesus é crucificado em uma cruz, ele morre na cruz, ele é sepultado, ele ressuscita ao terceiro dia e é levado aos céus. No ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois, exatamente 40 anos depois que Cristo havia falado, Tito, o imperador, Tito, filho do imperador, melhor, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, invade Jerusalém, a sitia, destrói o templo e acontece a expansão dos judeus pelo mundo. Eles deixam de existir como nação. Eles deixam de existir como nação. O comentador da Bíblia, King James, ele diz aqui diz no comentário que eram muitos judeus crucificados pelos caminhos, muitos judeus mortos. Entra ali uma tristeza terrível. Os judeus são pegos de surpresa, era a época de uma festa que estava acontecendo em Jerusalém.
e agora eles são pegos de surpresas. E se cumpre aqui Ezequiel capítulo de número 37, quando Ezequiel tem a visão do vale de ossos secos. Ali representa Israel deixando de ser nação. Quando Ezequiel profetiza, que a Bíblia diz assim, profetiza ao Filho do Homem, profetiza ao Espírito, para que esses ossos voltem a viver, significa Israel voltando a ser nação há pouco mais de 70 anos atrás, no ano de 1948. Nós veremos também isso com mais detalhe na continuação da nossa série A Volta de Jesus. Jesus fala para os discípulos e o que Jesus falou se cumpriu. A Bíblia diz que passarão céus e terra. Jesus disse assim, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O céu, este céu azul que nós contemplamos, vai passar. O solo em que nós pisamos, nós até nos alimentamos do que a terra produz, é o que nos alimenta, passa. Agora a palavra de Deus, ela subsiste para sempre. Então os discípulos estão preocupados com uma estrutura, com uma ornamentação fantástica. Jesus está dizendo para eles e para nós, como igreja, que tudo que é de material vai passar. Vai passar. Agora a palavra de Deus, ela se cumpre. Com a concretização do que Jesus falou sobre a destruição do templo acontecer, se cumprir, Jesus está deixando claro que a palavra dele é verdadeira, que a palavra de Deus é verdadeira, que a palavra de Deus se cumpre. Então a glória de Deus saiu do templo. Por que a glória de Deus saiu do templo? Queridos, a presença de Deus não sai da vida de ninguém, a não ser por algum motivo, e o motivo é pecado. Qual era o principal pecado? A idolatria. O povo mergulhou por outro ângulo e a glória de Deus se retirou do templo. Aqui fica um despertar para os pastores, pastor ou pastores, em nome do Senhor Jesus, doutrine a sua igreja. Não tenha medo de doutrinar. Não tenha medo de confrontar contra o pecado. Confronte. Lute. Batalhe contra o pecado, contra a corrupção. Porque fazendo isto, a glória de Deus permanecerá sobre a igreja que está sobre os seus cuidados. E você será coroado com uma coroa de glória no dia em que todos nós estivermos diante de Deus. Então, queridos, a glória de Deus se retirou do templo por causa do pecado, por causa da idolatria. Jesus se assentou no Monte das Oliveiras como juiz. Ele observa a cidade, ele observa o templo e ele fala para os discípulos que tudo passa. Não ficaria pedra sobre pedra que não seja derribada. O general Tito invadiu Jerusalém, levou todos os utensílios. A história diz que ele tirou até os ouros, os restos de ouro que saía de entre os tijolos. Levou tudo. Ficou uma devastação terrível. Mas, no entanto, esta devastação ficou. Mas se cumpriu o que está escrito na palavra de Deus. Diz que um certo cidadão chamado Turno Rufo arou o local onde ele tinha estado. Assim se cumpriu esta passagem das Escrituras, a qual está em Miqueias, capítulo 3, versículo de número 12 de Miqueias. Vejamos o que está escrito em Miqueias, capítulo 3 e versículo de número 12. Rapidinho aqui, Miqueias, capítulo 3,
versículo de número 12, diz assim: portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. A palavra de Deus, ela se cumpriu categoricamente. Tudo foi devastado. A história diz que mais tarde o judeu, influenciado por um certo imperador chamado Juliano, o apostata, ele tentou influenciar os judeus a construir o templo no mesmo local, mas diz a história que milagrosamente, quando eles fizeram uma estrutura, saiu um fogo milagroso que consumiu toda a estrutura. Queridos, a palavra de Deus se cumpre e não adianta ninguém confrontar contra Deus. Então, fica aqui a nossa parte introdutória da nossa série, A Volta de Jesus, a volta de nosso Senhor Jesus. Observe, o que vale não são os monumentos, o que vale não são as ornamentações. Para Deus, o que vale é pessoas íntegras, fiéis a Ele, é o que vale. Jesus, ele disse em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, então há muitas moradas nos céus. O nosso principal objetivo, a nossa principal esperança é os céus de glória. Nesta vida, tudo passa, tudo vai embora. Agora o céu permanece para sempre. A Bíblia diz que o que faz João escreveu em suas cartas, dizendo que o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, eu quero lhe parabenizar por ter estado comigo até o final deste vídeo. Então, se você chegou aqui, é porque você aceitou o desafio de estudar comigo a palavra de Deus, aprendendo sobre a volta de Jesus nesta série, que eu acredito que será uma série extraordinária, onde nós seremos aqui impactados pela palavra de Deus. Então, eu te convido, se você ainda não é inscrito, eu te convido para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Ativando as notificações, você será notificado quando nós lançarmos o próximo vídeo da nossa série, A Volta de Jesus. No próximo vídeo, nós já vamos estar falando de alguns sinais da volta de Jesus. Deus abençoe e até a próxima aula.